Andor chegou ao Disney Plus não com um, mas com logo 3 episódios de uma vez, e eu confesso que pode sair coisa boa daí. Acontece de vez em quando no Disney Plus, principalmente com séries de Star Wars, quando vai ter o pontapé inicial, digamos assim, eles lançarem mais de um episódio, aqui vem 3 de uma vez. Isso faz sentido porque essa série ela é mais longa, né? Diferente do Obi-Wan, do Boba Fett, que foram 6 episódios cada, se eu não me engano. Essa daqui são 12 episódios, então faz mais sentido também eles começarem lançando vários, justamente por isso, né? Para levar um pouco menos de tempo, já que são episódios semanais. Além disso, também faz sentido narrativamente falando, porque aqui a gente tem quase como um grande primeiro ato, digamos assim. Então, o começo dessa origem, né? Principalmente esses episódios vão falar muito sobre origem e até um pouco de identidade, que deve permanecer durante quase toda a série. Essa ideia do Endor se encontrando quem ele realmente é. Então a gente vai tanto ao passado dele, mas também vão ter sugestões aqui, a busca pela identidade dele, quem é aquele cara que está desaparecido até que descobrem que é Cassian Andor, ou mesmo visualmente a gente vai ver o personagem meio que se olhando ali dentro daquela nave quando criança, quase como se olhando no espelho e tentando se identificar de alguma forma. Então esses primeiros episódios não vão falar só sobre origem, claro, é uma espécie de série de origem aqui do personagem, mas também sobre a própria identidade dele, né? Ele se descobrindo. Claro, a série ela vai partir do Endor antes pro Endor que vai entrar, e isso já fica fortemente sugerido aqui no final do terceiro episódio, o personagem que vai entrar para a Aliança Rebelde, como a gente viu lá em Rogue One. Para situar o público, essa série se passa, isso daí até mostra no começo do primeiro episódio, 5 anos antes da Batalha de Yavin. Eu sempre falo aqui para vocês que a medida de tempo, digamos assim, em Star Wars é a Batalha de Yavin, a batalha que acontece lá no episódio 4. Justamente, é claro, por ter sido o primeiro filme lançado por Star Wars. Mas para ficar mais claro ainda, Rogue One também se passa no ano 0, digamos assim, né? Se passa no ano da Batalha de Yavin, apesar de, claro, um pouco antes. Então essa série ela vai se passar 5 anos antes do Rogue One, que era o que a gente tinha basicamente do personagem. A gente tem um pouco também, por exemplo, na história em quadrinhos dele lá com K2SO e tudo mais, mas o que a gente realmente tem com mais substância do Endor é o que a gente viu em Rogue One. Então aqui, 5 anos antes de Rogue One, o personagem ainda não tá na Aliança Rebelde, ainda não tem o K2SO e tudo mais. Então vai ser justamente essa, provavelmente, a jornada que a gente vai ver desse Endor que tenta se descobrir, desse Endor que é o cara que faz mutreta, que passa a perna em todo mundo, uma pegada meio Han Solo, e é bem comum que Star Wars sempre volte em Han Solo para trazer alguns personagens mais anti-herói para aquele Endor que vai entrar na rebelião e vai ser importante, tudo mais, vai conseguir os planos da Estrela da Morte, etc. De certa forma é até um pouco a jornada do Han Solo também, mas ainda assim com um personagem que tem uma pegada ainda um pouco diferente, até pelo passado dele, etc. Aqui a gente vê porque esse personagem vai entrar muito fácil, né? Porque ele pode odiar o Império muito fácil. O planeta dele foi destruído pelo Império, era mais um daqueles planetas de mineração que o Império simplesmente usava. E aqui a gente tem essa destruição, tanto que a busca inicial do personagem é por encontrar a irmã dele. Deve ter mais resquícios desse passado, nesses flashbacks e tudo mais, pra gente entender como ele sabe que a irmã dele tá viva, como ele descobriu esse tipo de coisa, já que ele é levado ali inicialmente quando criança e parece, pelo menos, que ele nunca mais teve contato com a irmã. Mas só antes de entrar em alguns outros eventos, eu queria ressaltar que eu venho falando bastante como Hollywood tem sofrido bastante com essa sobrecarga de efeitos visuais, e isso tem ficado aparente em praticamente todas as produções. Todas as produções, os efeitos visuais parecem meio inacabados e tal, por causa de prazos muito curtos, porque Hollywood está usando a exaustão efeitos visuais, e o pessoal que trabalha com isso, artistas de CGI e tal, não estão dando conta de entregar todos esses produtos com toda a qualidade possível, porque isso requer tempo. Eu venho falando isso sempre aqui no canal.
mas é impressionante como Star Wars é uma franquia que parece que permanece intacta nesse sentido. Aqui todo esse trabalho visual, tudo bem, não é muito diferente de outros planetas que a gente já viu em Star Wars, mas ainda assim é tudo aqui muito bem acabado, é tudo muito bem construído. Toda a ambientação, até quando se usa maquiagem, mas principalmente aqui os efeitos visuais, que são muitos. Eu não sei se eles continuam usando aquele mesmo método que eles usaram lá e foi meio revolucionário em The Mandalorian. Acredito que sim, porque a estética é bastante parecida. Eu só queria ressaltar isso porque é algo que vem me incomodando quase sempre em Hollywood, nas produções hollywoodianas ultimamente, mas com Star Wars, não. Por mais que tenha séries que não sejam tão boas como o livro de Boba Fett e tal, o próprio Obi-Wan, ainda assim, esse é um quesito que, pra mim, funciona perfeitamente em todas essas séries, assim como até nos filmes da última trilogia, etc. Uma coisa que eu gosto muito aqui da série é como a gente tem quase que a apresentação desse personagem. É uma série que já mostra que não vai ter medo de fazer esse personagem ser aquilo que o Cassian Andor era, né? Vamos lembrar que em Rogue One a gente vê o personagem lá quase que pela primeira vez e ele mata alguém a sangue frio porque o cara podia entregar ele, porque aquilo era pela Aliança Rebelde e tal. Então, por mais que seja esse personagem bondoso e tal, é um personagem que não tem medo de fazer o jogo sujo, se precisar, esse tipo de coisa. E aqui a gente vê, inicialmente, ele sendo ali pego, quase que pego e tal, e é uma cena muito bem construída, porque a gente vê tudo em close, então no rosto desse personagem, a câmera só ele em foco e lá no fundo tudo desfocado, a gente só escutando as vozes e vendo aqueles personagens se aproximando e pela reação deles a gente sabe que ferrou. Basicamente isso, eu gosto que a câmera permanece parada nele o tempo inteiro, porque tem muito dele ser o protagonista e da série ser sobre ele e sobre essa questão da identidade, da gente se conectar com o personagem, então vão ter muitos planos fechados aqui, muito close nesse personagem. E a partir do momento que esse personagem chega, tudo bem, o primeiro é um acidente ali, acaba morrendo, etc. Só que o segundo cara, ele mata a sangue frio. E isso é uma escolha muito que eu não esperava de Star Wars atualmente. Eu não esperava de Star Wars com a Disney que tudo tem que ser mais bonitinho para toda a família e tal, e os personagens tem que ser todos ou muito bom ou muito mal, esse maniqueísmo e tal. Então a gente vê o personagem fazendo isso de cara, logo de cara, pra mim foi muito interessante, inesperado e corajoso por parte da série. Tudo bem, lá pra frente, principalmente no terceiro episódio, quando a gente vê essa galera agindo, matando gente e tal, a gente fala, tá, eles eram sangue ruim também, e aí tudo bem, fica tudo bem. Mas ainda assim, mesmo com personagens que eram sangue ruim, assim, mesmo nesse maniqueísmo, a gente tem essa ideia em Star Wars que um personagem bom não pode fazer esse tipo de coisa, não pode matar alguém a sangue frio. Vamos lembrar que o próprio George Lucas alterou o quarto filme, quando o Han Solo mata o Greedo atirando primeiro, alterou em CGI para parecer que o Greedo errou o tiro primeiro para depois o Han Solo matar ele. Porque matar primeiro, atirar primeiro, é algo que vem lá do faroeste, que é a inspiração de Star Wars. O cara que atira primeiro nunca é o mocinho, ele é no máximo um anti-herói, mas ele não é um herói clássico. Então, logo inicialmente, a gente não só tem a premissa dessa busca inicial do Endor, mas a gente também tem o tom dado para esse personagem, tom que vai se assemelhar muito àquilo que ele é em Rogue One, pelo menos no começo de Rogue One. Então, acho muito interessante, muito corajoso essa escolha inicial. E toda essa cena é muito, muito bem construída mesmo, como eu disse, desde a câmera na cara dele, tudo desfocado, a ameaça chegando bem devagar, então é uma cena bem tensa e tal, e isso me deixa até mais tranquilo, porque é uma série que deve ir mais pelo lado da espionagem, esse lado da Aliança Rebelde, menos de Jedi e tal, que quase sempre tem em Star Wars, principalmente nessas séries até agora, sempre em algum momento tem Jedi. Aqui eu acho que não, vai ser mais essa pegada de espionagem mesmo. E o Tony Gilroy, que é o criador da série, que tem outros bons trabalhos, né, envolvido com o Rogue One e também envolvido lá com o Abutre, ele manja tanto desse lado mais da espionagem, como também de como constrói o suspense, esse tipo de coisa. Então, gostei bastante da série nesse sentido até agora. Confesso que os flashbacks em si já acho um pouco
não tão bem acabado, mas assim, vamos dizer que cumpre mais o seu papel na história geral da série do que realmente são cenas marcantes e tal. É interessante para dar o contexto que ali ainda é a época da República, como ele saiu, da onde ele saiu, a origem mesmo do personagem, para onde ele vai e o porquê dessa busca inicial dele. Mas no geral, esses 3 primeiros episódios vão funcionar principalmente em como constrói ali aquela cidade de Ferrix, que é onde ele estava, né, aquele planeta e tal, e principalmente a ameaça inicial. Eu acho que essa ameaça vai ficar por mais tempo na série, não acho que é uma ameaça muito forte, eu acho que ela poderia funcionar mais como ameaça inicial mesmo, como esses caras até, mas por mais que eles não sejam bons, mas eles são meio atrapalhados, tem um lado meio até camp aqui que vem da origem de Star Wars também, nesses personagens, mas eu acho que a série pode almejar mais do que apenas esses vilões, mas de forma geral aqui vai funcionar para a construção dessa cidade, para a construção inicial do Endor e para o chamado dele para a verdadeira aventura. Ele não deve esquecer a busca pela irmã, claro, mas o chamado dele é o chamado para a Aliança Rebelde, que vai aparecer principalmente nesse último episódio. Então, por isso que eu falo que é quase como um primeiro grande ato, é o chamado do herói, né? Aquele lance da narrativa clássica da jornada do herói, o herói que é chamado primeiro, ele não quer ir, mas ele acaba indo nessa jornada e tal. Então é bem isso que vai funcionar aqui como esse grande primeiro ato, que são esses 3 primeiros episódios. Por isso que eu acho interessante eles terem sido lançados os 3 ao mesmo tempo, os 3 junto. E gosto também bastante do terceiro episódio, né? Principalmente em como, mais uma vez, constrói a tensão. Essa cidade que as pessoas começam a bater ali, aquele barulho que fica de fundo, trabalho sonoro bem interessante nesse sentido. Eles se escondem, de repente vira uma cidade quase que fantasma, mas com algum barulhinho ali, até que cessa completamente e vira o jogo. Aqueles que estavam caçando percebem que eles estão ameaçados. Então é muito bom o trabalho de construção de tensão aqui e gostei bastante também desse terceiro episódio. Ainda assim, 3 episódios mais de construção, a gente deve começar a ver a série ir para o lado mais da Aliança Rebelde, aquilo que a gente conhece a partir de então. Então esses são os meus comentários iniciais sobre esses 3 primeiros episódios. Não vou passar por todos os eventos, até porque são 3 episódios, só naquilo que me chama mais atenção. A partir da semana que vem, se eu não me engano, preciso conferir, mas eu acho que vão ser episódios semanais, e aí eu faço como eu sempre fiz, como eu venho fazendo com todas as séries de Star Wars. Como eu disse, para eu fazer episódios semanais tem que ser de um universo que eu gosto muito, séries que eu gosto, pelo menos de um universo que eu gosto muito, e aqui é o caso de Endor. Estarei aqui semanalmente com vocês, porque Star Wars é um dos meus universos favoritos. Chame os amigos que gostam de Star Wars para participar também, para assistir o vídeo, para curtir, para trocar ideia, para se inscrever aqui, porque o legal é bater papo com vocês. Falem o que vocês pegaram, referências, esse tipo de coisa. Gostei muito do droidzinho novo, por mais que eu acho que ele não vai ter muito tempo na série, já que o droid do Endor, no final, vai ser o K2SO. Então, por hoje é isso. Passa no primeiro comentário fixado para ver as nossas outras redes sociais. Curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e corta.